Vamos ficar de pé. Ele sempre honra muito a nossa vida. Ele sempre está muito disponível. O coração dele transborda, né, de vê-lo, né? É uma honra sempre estar do lado dele. O pouco de assunto que você tem, o homem tem um céu dentro dele, né? É uma referência para nós, referência para a sua casa, referência para o seu casamento, referência para a sua regional. Queria que você recebesse com o coração muito alegre esse bispo, esse homem de Deus, Bispo Marcelo. Dá uma salva de palmas bem forte. Vamos recebê-lo com muita honra, né? Prazer. Tenho certeza que ele tem algo de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Boa noite, igreja! Podem se assentar, obrigado pela calorosa recepção. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Parabenizo essa igreja de Três Corações, que é muito mais do que uma sobrevivente. Essa igreja está fazendo 29 anos. 1996 foi inaugurada pelo Bispo Erasmo, não é isso? Só quem viveu a história dessa igreja sabe o que essa igreja passou. E se vocês estão aqui hoje, é porque essa igreja gerou bons frutos. E você é fruto do sangue de heróis da fé que atravessaram por essa igreja. Então, parabéns para você, uma salva de palmas para você que está aqui. Permaneça fiel. Fala para a pessoa que está ao seu lado, permaneça fiel. A obra não pode parar. E nós não vamos parar, nós vamos até o fim. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu quero então começar realmente parabenizando a igreja, parabenizando meu amigo, pastor Aginarras, por esse trabalho lindo que ele tem feito, essa coordenação bonita que nós temos testemunhado, que tem crescido. Mês passado nós tivemos no aniversário da igreja de Cambuquira, e foi muito especial aquela noite para todos nós. Hoje nós estamos aqui e toda vez que eu falo que, queria que você prestasse bem atenção nisso, toda vez que eu falo que você passou por um período de prova ou passou por muitas dificuldades e você permaneceu, eu sempre falo que você não deve se sentir um sobrevivente, porque às vezes o sobrevivente pensa numa guerra, né? De vez em quando, quem já viu filme de guerra aqui? Filme de guerra. Eu também já vi, eu gosto. A minha esposa, a Bispa Ana, não gosta não, mas eu gosto. Gosto de filmes da Segunda Guerra, gosto de filmes de história. E muitas vezes o sobrevivente de uma guerra, ele está muito mutilado. Ele está muito ferido, tão mutilado, que ele não consegue mais ser quem ele era antes. A guerra causou tanta dor, tanta ferida, tanto mal, que aquela família está mutilada, aquele sobrevivente está mutilado, e não é assim com a gente. Existe uma frase, 1 Samuel, capítulo 7, existe uma frase do próprio Samuel, que ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele coloca uma pedra naquele lugar. Eu até ministrei esses dias lá em Varginha sobre a referência que é para nós a pedra significar a igreja. Não só essa pedra, né? A pedra que Jacó ungiu com óleo e ele disse: é a casa de Deus, a porta do céu. A pedra que Moisés sentou, ele foi apoiado pela igreja, tinha 2 líderes segurando seus braços, enquanto ele estava lá sustentado pela pedra e pelos irmãos e pelos líderes, Israel prevaleceu. E depois finalmente o próprio Jesus disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a pedra tem muito a ver com a história da igreja, desde o Antigo Testamento. E Samuel então chama aquele lugar de Ebenezer e diz: até aqui nos ajudou ou me ajudou o Senhor. Se você pensar como um sobrevivente apenas, você diz assim: ufa, cheguei até aqui, não morri, tá bom, Deus me ajudou, até aqui me ajudou o Senhor. Mas não é isso.
Não é isso. Ebenezer significa o início de uma nova história, o início de um novo tempo. Ebenezer é inaugurada porque ali, depois de 20 anos, Deus dá a primeira vitória sobre os filisteus. Depois de 20 anos. E a partir dali, um novo tempo é inaugurado em Israel, que é o tempo dos reis de Israel. Primeiro com Saul e depois com Davi, que foi o apogeu do império de Israel. O maior apogeu do império de Israel até hoje começou lá, com Samuel. Samuel é que ungiu Davi. Então não é pouca coisa. Não é até aqui nos ajudou o Senhor. É até aqui nos ajudou. E se nós chegamos até aqui, Deus vai nos levar muito mais além, muito mais longe, em nome de Jesus, amém? Então Ebenezer, para nós é isso. Para a igreja de Três Corações que está fazendo aniversário é isso. Para o meu chamado é isso. Não somos sobreviventes. Deus nos trouxe até aqui, e nos trouxe até aqui, para nos levar a lugares que nós não conhecemos ainda. Nós vamos pisar em territórios que nós ainda não conhecemos. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para Sara Três Corações e essa coordenação maravilhosa, em nome de Jesus, amém? Vamos além, diga eu vou além. Pega agora na mão do seu irmão aí do seu lado e fala, nós vamos além, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Fruto é algo necessário para alguém que acredita que pode e que vai além. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos frutos hoje. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 2 e 3. Meu Deus, vocês estiveram aqui já com o bispo Francisco, bispo Saulo, é isso? Meu Deus, meu Deus. Que privilégio, viu, querido? Vocês são privilegiados demais, graças a Deus. Humildemente eu me coloco debaixo da unção desses bispos aí, que são top de linha, top dos tops. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Vamos ler devagar, vamos entender o que a gente está lendo. Todo ramo que estando em mim, Jesus está falando isso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Primeira pergunta. Eu vou destacar aqui 4 itens desses 2 versículos. Talvez tenha muito mais, tá, gente? Mas eu fiquei assustado quando eu vi isso aqui. Jesus é quem está falando. É possível você estar em Jesus e não dar fruto? É possível isso? Claro que é. É Ele que está dizendo. Todo aquele que estiver em mim, todo ramo que estiver, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então quem somos? Quem são os ramos? Somos nós. E ele fala, todo ramo que não der fruto. Então o primeiro estágio é dar fruto. Ele nem está falando de bons frutos. Ele nem está falando de frutos que permanecem. Porque ele vai falar isso no capítulo 15. Eu tive entendimento há mais ou menos um ano atrás, sobre esse capítulo 15 de João, que eu fiquei assustado. Mas isso aqui que eu estou falando hoje, eu ainda não tinha me dado conta. Todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele corta. Então, número 1, você pode estar em Jesus e você pode não dar fruto. Você pode estar ligado à videira, você pode ser um ramo, como de fato Jesus disse que nós somos, e a gente não dá fruto. Só que, se você está em Jesus e não dá fruto, ele corta. Ele o corta.
todo ramo que está estando em mim não der fruto, ele o corta. Está falando do Pai, o próprio Pai o corta. Bom, segunda frase do mesmo versículo: e todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Bom, então aqui nós já estamos num outro estágio. Estar em Jesus, estar na igreja, crescer como homem, como mulher de Deus, como igreja, como líder, não importa a posição que você se encontre. Estar onde você está não é um lugar de acomodação, não é um lugar de conforto. Porque você pode até dar fruto. Se não der fruto, ele corta. Está fora. Então aqui você já tem mais um ensinamento. Nós só estamos ligados a Jesus para uma única finalidade. Que finalidade é essa? Dar fruto. Porque se não der fruto, ele corta. Então olha só. Você pode estar em Jesus e não dar fruto. Segundo, a única razão de você estar ligado a Jesus é dar fruto. Porque se não der fruto, ele corta. Então vai ser lançado fora. Terceiro, todo mundo que dá fruto, que é quem ficou, que somos nós, fala, é nós, nós ficamos. Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então a terceira etapa é ser limpo. Ser limpo. Com qual finalidade? Dar mais fruto ainda. Então o terceiro ponto é esse. Não é um lugar de acomodação, é um lugar de crescimento, de frutificação e de multiplicação. O lugar que você está. Gente, eu não estou querendo colocar peso sobre ninguém não, tá? Eu estou vendo aqui o que Jesus falou. Não é um lugar de acomodação. Eu dei fruto. O Bispo Erasmo, há 29 anos atrás, abriu a igreja. Eu abri a igreja de Três Corações. Deu fruto, tá bom? Não, gente. Hoje ele é o bispo São Paulo, Zona Sul, estado de Minas Gerais. Hoje ele tem mais de 120 igrejas debaixo da liderança dele. Hoje ele é bispo do Conselho de Bispos da Sara Nossa Terra. Hoje, o filho dele é o mais novo convidado para compor o Conselho de Bispos da Sara Nossa Terra. E é o pastor da maior igreja de São Paulo, que é a Saúde. Por quê? Porque ele entendeu que o lugar que ele está não é um lugar de acomodação. É um lugar de crescimento, de frutificação e de multiplicação. Grava essas três palavras, viu? Crescimento, fala comigo, crescimento. Mais forte, crescimento, frutificação e multiplicação. Porque para dar mais fruto ainda, não é isso, pastor? É o que Jesus está falando, é isso? Para dar mais fruto ainda, então ele está falando de multiplicação. Não é um lugar de acomodação. Você é limpo, você é tratado. Agora o versículo 3 tem uma chave interessante também. Ele fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E esse é o quarto ponto importante. A palavra limpa aqueles que estão em Jesus. Se você não está em Jesus, se você não tem aliança com a igreja, Jesus é o verbo de Deus. Jesus morreu pela igreja. Você sabia que está isso na Bíblia? Que Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Atos, se você puder projetar, só para a gente nunca esquecer disso, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 28. Só como referência aí para você. Está dando direção para os bispos, para os pastores, para cumprir a missão. Para isso aqui que a gente acabou de falar, para não parar, para gerar fruto, para crescer. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou
com o seu próprio sangue. Então Jesus comprou com o seu próprio sangue a igreja. Então, se você está ligado a Jesus, você tem que estar ligado à igreja. Jesus é que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se você está aliançado com Jesus, que é a pedra angular dessa edificação chamada igreja, que é o cabeça, tudo que eu estou falando está na Bíblia, tá? Tudo tem versículo. Ele é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Então, se você está aliançado com Ele, você tem que estar disposto, tem que saber que o lugar que você está não é um lugar de acomodação, é um lugar de crescimento, é um lugar de você aprender cada vez mais. Estava comentando na vinda aqui com o pastor Raul. Pastor Raul é meu discípulo e é mais do que um discípulo, hoje tem se tornado a cada dia mais um amigo. Eu o trouxe aqui para me fazer companhia hoje, ele de bom grado fez questão de estar comigo. E eu falava com ele aqui na vinda, eu dizia: olha, você sabe que a gente já ouviu tanta palavra, falei para ele, já ouviu tanta pregação, já leu tanto a Bíblia, e ele tem essa bagagem também, e parece que ainda falta, a gente tem tanto que aprender, parece que às vezes você vai preparar uma palavra, cadê a palavra? Cadê a revelação do Espírito? E aí eu falava para ele: quando isso me falta, eu tenho que buscar, eu tenho que parar tudo, eu tenho que orar, e tenho que buscar porque precisa mais. Nós temos que ser limpos mesmo, nós temos que ir para o altar sempre, nós temos que saber que a palavra nos limpa, e se nós somos limpos, nós somos aptos a gerar mais frutos, a aprender mais, a crescer mais. Não é aprender para saber mais do que os outros, é aprender para a gente crescer. Atendei por vós e por todo o rebanho, é para o nosso crescimento e para o crescimento da igreja. A orientação para os bispos e pastores é assim: olha, presta atenção em você e presta atenção no rebanho, olha a responsabilidade. Então isso vale, não é só para quem está ligado em Jesus como membro, às vezes ainda não tem uma posição de líder, é para todos nós, do menor ao maior, diante da grandeza de Deus, não tem ninguém maior do que ninguém, não. Todo mundo precisa de altar, todo mundo precisa se arrepender, todo mundo tem que buscar a Deus, não importa quantos anos você tenha de igreja, não importa, nós temos que gerar frutos, e só vamos gerar frutos se nós formos limpos pela palavra de Deus. E a palavra envolve tudo, porque tudo que a gente está falando aqui está na palavra. É isso que nos limpa, é isso que nos restaura, é isso que nos fortalece. Lucas, capítulo 13, tem um episódio muito interessante aqui nos evangelhos, que eu queria compartilhar com a igreja nessa noite. A partir do versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Vieram alguns da Galileia, vieram para Jerusalém, e foram fazer os sacrifícios, que era da rotina, da cultura judaica. De alguma maneira, esse episódio aqui não tem nenhuma outra referência com maiores detalhes. Pilatos, que era o governador da Judéia, ele misturou o sangue do sacrifício com o sangue dos galileus. Ou seja, ele matou esses judeus. Quer dizer, não é judeu porque não é da Galileia, mas do povo hebreu, do povo de Deus que morava na Galileia. Aí Jesus respondeu, verso 2: pensais que esses galileus eram mais pecadores
do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Jesus está falando, você acha que eles sofreram o juízo de Pilatos, eles foram justificados para pagar pelos pecados deles? Vocês acham que por eles terem sido vítimas de um genocídio, vítimas de uma crueldade da política romana, eles são mais pecadores? O próprio Jesus responde, versículo 3, não eram, eu vos afirmo, e se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E aqui eu quero fazer um parênteses. Vamos continuar nesse texto aqui, mas eu quero fazer um parênteses. Porque Jesus está falando de arrependimento. Falou, se não houver arrependimento, não é que haverá juízo, mas é que você vai viver pela sorte. Ele está dizendo assim, olha, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Eram mais pecadores do que os outros? Eles mereciam morrer e vocês não? Jesus, não é isso que está acontecendo, não. Agora, se você se arrepender, não se arrepender, você vai estar nessa toada aí, pode acontecer com você também. Agora nós temos que entender o que é esse arrependimento, e eu tenho uma suspeita muito forte, o restante do texto aqui vai nos ajudar a pensar dessa maneira. Primeiro, quando João Batista anuncia a vinda de Jesus, a vinda do Messias, que está ali às portas, está próximo o reino dos céus, ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. E quando alguns desses galileus, ou talvez algum dos fariseus, dos judeus, vão batizar com João Batista, ele fala assim, produzir frutos, fala comigo, frutos, produzir frutos dignos de arrependimento. Então presta bem atenção nisso. O primeiro conceito de arrependimento trazido para os evangelhos, quem trouxe foi João Batista. E ele associa o arrependimento com os frutos. Ora, nós vimos aqui pelas palavras de Jesus, que nós só estamos ligados a Jesus, só estamos aliançados à igreja, só cremos que essa vida é passageira e nós vamos viver na eternidade e queremos levar o maior número de pessoas com a gente. Só cremos nisso, só estamos nessa posição para gerar frutos, para levar mais pessoas com a gente. Você está entendendo isso, amém? E quando se fala de arrependimento, não é um arrependimento religioso, um falso arrependimento, é um arrependimento que gera frutos. João Batista está dizendo, fariseu, ou hebreu, ou galileu, eu estou falando aqui, você, filho de Abraão, seguidor de Moisés, eu quero ver os seus frutos, eu quero olhar para a sua vida e saber se você arrependeu mesmo. Porque se você arrependeu mesmo, você não vai ser cortado, você não vai ser lançado fora. Pelo contrário, você vai ser limpo pela palavra e você vai gerar mais fruto ainda. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor, a palavra de Deus. Aleluia. Jesus continua, verso 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não existe nenhuma outra referência a essa torre. Provavelmente é uma torre que foi construída e ruiu, desabou, ou foi reformada e na reforma ela desabou. Mas ela era em Jerusalém, porque ela caiu sobre habitantes de Jerusalém. E não tem referência à torre, mas tem referência ao tanque. Tem referência ao tanque. Siloé, inclusive, Jesus
cura um cego, em João capítulo 9, manda lavar no tanque de Siloé. Vai lá no tanque de Siloé e vai lavar os seus olhos. E ele volta enxergando. Bonita essa passagem de João capítulo 9. Você acha que essa torre caiu sobre os 18, lá de Jerusalém, filhos de Abraão, povo de Deus? Eles eram mais pecadores do que todos os outros, mais culpados que todos os habitantes de Jerusalém? Verso 5, Jesus responde novamente: não eram, eu vos afirmo, e se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus está associando, ele não falou em fruto ainda. Ele não falou em fruto. Mas ele falou, olha, tem ninguém mais culpado que ninguém não. Caminho é o caminho do arrependimento. Para não perecer, desabar uma torre na tua cabeça, cair um avião, não sabe, é uma fatalidade. Pegar uma maldade aí de um louco aí, igual nós tivemos semana passada, que deu um tiro no homem de Deus. A gente não sabe, a gente está sujeito. Nesse mundo nós estamos sujeitos a fatalidades, a maldades, a crueldade. O mundo jaz no maligno. Mas existe um canal de proteção. Claro que cada um tem o seu propósito, tá, gente? Em relação a esse rapaz, ele já havia feito muito pelo reino. Jesus morreu com 33 anos de vida. Esse rapaz morreu com 31 ou 32. E Jesus cumpriu tudo que ele tinha que cumprir com a cidade. E foi assassinado. Não é porque ele não arrependeu, até porque ele não tinha cometido pecado. Não é verdade? Mas Jesus está dando uma dica, um caminho. Você quer perecer de qualquer... Você quer viver por viver? Na minha concepção, Jesus está dizendo isso. Você quer viver por viver? Você quer viver como qualquer pessoa aí que você encontra na rua? Sem propósito? Sem o arrependimento genuíno do Evangelho? Sem a palavra que limpa? Não, eu não quero viver assim. Eu quero viver e apontar para a eternidade cada passo dessa vida. Agora, não porque eu estou em Jesus acomodado. Ah não, já sou salvo, vou ficar quietinho aqui não. Porque quem dá fruto, ele vai limpar para dar mais fruto ainda. Porque não é um lugar de acomodação. A casa de Deus, a presença de Deus, a vida com Deus, o compromisso nosso, a aliança nossa, não é um lugar de acomodação. É um lugar de crescimento. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Próximo versículo, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Diante desse cenário, que Jesus deu a dica, mas parece que ainda não está totalmente claro aquilo que Jesus diz. Diante desse cenário, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo a procurar o quê? Vindo a procurar fruto nela, não encontrou. Vindo a procurar fruto. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos... Olha como Deus é paciente com a gente. Há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira. Talvez a gente pudesse dizer, nesse ramo. Nessa árvore, e a árvore tem ramos, né? E não acho. Podes cortá-la. Está aqui, ó. Jesus é que está falando isso. Jesus é que está contando essa parábola. Pode cortá-la. Por que ela está ocupando inutilmente lugar na terra? Por que ela está ocupando? Se a gente nasceu para gerar fruto, entra ano, sai ano, não gera fruto, o que a gente está fazendo aqui? Está vivendo por viver. Você está entendendo que o contexto de cima, Jesus contou a parábola por causa daquilo que ele acabara de falar. Você está vivendo por viver? Entra ano, sai ano, você está do mesmo jeito. Corta, que o nosso propósito é gerar fruto.
O arrependimento está ligado ao fruto, o arrependimento verdadeiro. Não é aquele falso arrependimento do fariseu. Ah não, sou filho de Abraão, vou ficar acomodado aqui. Presença de Deus não é lugar de acomodação. Não é. Então, manda cortar. Está vivendo por viver? Será que chegou o dia da Torre de Siloé para essa figueira? Será que chegou o dia da maldade de Pilatos sobre essa figueira? Ninguém sabe, pode acontecer. Se não arrepender, vocês vão perecer do mesmo jeito. Quem falou isso foi Jesus. O viticultor, porém, respondeu, verso 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Você falou que vocês vão ver os 12 melhores meses do ano? Vocês vão viver o ano todo em 2 meses? Senhor, deixa mais um pouquinho. Dá uma chance para a gente. Dá uma chance para a gente. Nós vamos gerar fruto. Nós vamos cumprir o propósito. Eu vou cortar, eu vou podar. Eu vou adubar. Eu vou botar estrume em volta. Se não der fruto, o Senhor corta. Mas se der fruto, ninguém segura nós. Ninguém para nós. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Nós não vamos morrer. Nós vamos até o fim. Salmo 118. Salmo 117. Versículo 18. Vê se é isso. Salmo 117. Acho que 17 é o menor, é o 118. Calma aí. Salmo 118, versículo 17. 118, verso 17. Vamos ler junto? Fala, não morrerei. Ah, não. Você vai ficar de pé e vai falar com fé. Você vai falar com fé, vai levantar as suas mãos. Vai levantar as suas mãos e você vai declarar. Diga, não morrerei. Antes viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para gerar fruto. Nós vamos cumprir o propósito. Nós vamos crescer. Nós vamos avançar. E o nome de Deus vai ser glorificado através das nossas vidas. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Eu queria chamar o louvor, já está aqui, o jovem. Vamos ter um momento de arrependimento verdadeiro? Vamos ter um momento, pastor? De arrependimento. Deus, eu quero, usa a minha vida. Eu não quero ser do jeito que eu era. Misericórdia, 3 anos. E ainda estou me vangloriando daquela célula que eu abri lá atrás. Tem misericórdia, Senhor. Me dá uma chance. Nós vamos crescer. Nós vamos ser limpos por essa palavra hoje ministrada no altar. E nós vamos gerar fruto. Nós vamos crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você sentir a vontade, vem para o altar. Eu quero me arrepender também. Eu vou me ajoelhar junto com você. Enquanto você se aproxima, eu vou contar algo que aconteceu na igreja de Varginha ontem, na Sara Varginha. Nós recebemos o bispo Marcos Paulo, do México, e ele contou a história das dificuldades que ele enfrentou lá. Mas assim, com alegria, não foi como vítima, lamentando. E eu senti vergonha de sentir as dificuldades que eu sinto, os lamentos que eu tenho, achando que é difícil aquilo que eu faço. Eu até brinquei com ele, o bispo, eu acho que ontem eu converti de novo. Eu vou converter de novo. Porque não vai ter obstáculo, não vai ter dificuldade que vai nos impedir de crescer, de gerar fruto, de cumprir o propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós nos prostramos no teu altar. Nós nos rendemos à tua palavra. Nós nos rendemos a ti, a tua presença.
nós renovamos a nossa aliança com a igreja, com os nossos líderes, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumentos seus nessa geração. Nós pedimos perdão, Senhor, por toda acomodação, pela falta de entendimento da grandeza que é estarmos em Tua presença, estarmos vinculados a Ti, Senhor. Oh Deus, lava-nos e seremos limpos, limpa-nos com a palavra, Senhor. Oh Deus, tira de nós, Senhor, os melhores dons, os melhores recursos, as melhores forças, as maiores alegrias, tira de dentro de nós, para que tudo isso seja colocado a serviço do Teu reino. Nós nos comprometemos, Senhor, debaixo dessa palavra, declarando que nós vamos gerar bons frutos, nossos frutos vão permanecer, e o Teu nome será glorificado através desses frutos. Aqui no próprio capítulo 15, Jesus disse: nisso é glorificado o meu Pai, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, muitos frutos. Vamos adorá-lo. Tenha um tempo, uma oração, você e Deus, você com Deus. Renova o seu compromisso, a sua aliança, a sua força no altar, em nome de Jesus. E que os meus pés estejam em sua casa, e para sempre, o seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, Tua graça me basta. Aleluia! Senhor, Tua presença me sustenta. Pode se colocar de pé no seu lugar. Levante suas mãos. Tua graça me basta, Senhor, e Tua presença me sustenta, Tua graça me basta, Senhor. Tua presença. Tua presença me sustenta. Tua presença me sustenta. Levante uma das suas mãos. Fala para Ele: a Tua graça me basta. Mais forte: a Tua graça me basta. Mais forte: a Tua graça me basta. A Tua presença me sustenta. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua igreja, pela Tua palavra, que me limpa e que me faz crescer, frutificar, multiplicar, que a minha vida
seja para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda bem forte. Uou. Queridos, antes de nós encerrarmos, eu quero te dar uma oportunidade, presta atenção, uma oportunidade de lançar uma semente no altar. Só existe fruto quando existe semente. A Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. De Deus não se zomba. Não é isso que a Bíblia fala? Então nós não estamos brincando de religião, nós vamos crescer mesmo. E nós vamos fazer um ato concreto agora, que vai mostrar a nossa fé. Coloca a sua semente no altar, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Pode preparar em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Traga com fé, traga com alegria, traga como alguém que está semeando algo precioso no altar da presença de Deus. Tua presença me sustenta. Deus, obrigado, Senhor, por cada semente lançada no altar. Nós declaramos, Senhor, debaixo da Tua palavra. A Tua palavra diz que Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da Sua palavra. Eu declaro que as nossas vidas são sustentadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. E nós declaramos, Senhor, sustento, prosperidade, respostas, abundância, que os céus se abram sobre cada família, cada vida aqui representada, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Diga novamente: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Dê mais um aplauso. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de encerrar, temos mais um vídeo para você. A Regional Vale do Rio Verde celebra 28 anos. São 28 anos de fé, de dedicação e de crescimento. Mais do que o tempo, celebramos vidas que foram transformadas, famílias que foram restauradas e uma história que continua sendo escrita a cada dia. Hoje não comemoramos apenas uma data, mas a força de uma regional que nasceu para marcar sua geração.
Em cada história existe um ponto de virada. Muitos chegaram à nossa regional feridos, frustrados, sem esperança, mas aqui encontraram um lugar de cura, de restauração e de recomeço. O que antes era dor, hoje se tornou testemunho. O que antes era fracasso, hoje é vitória. Vidas que foram transformadas pelo poder de Deus. Homens e mulheres que decidiram acreditar novamente e hoje faz a diferença em suas famílias, na sociedade e na sua própria jornada. Essa é a beleza do Evangelho, transformar o improvável em protagonista de uma nova história. Bom, meu nome é Letícia, eu sou líder da equipe de teatro, sou ministra de louvor aqui na Sara Sede e quando eu cheguei aqui eu tinha só 10 anos. Eu era uma menina, eu era uma criança, mas uma criança que já tinha muita carga, uma criança que chegou aqui completamente triste, completamente vazia. Mas a Sara Nossa Terra, ela me deu uma identidade, né? Essa igreja me deu um rumo, me deu uma direção, me deu um motivo para viver dia após dia. E hoje, 10 anos depois, a história que eu tenho, a vida que eu levo, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso, né? E gratidão é uma palavra muito pequena para se dizer sobre essa igreja, para se dizer sobre essa liderança, para dizer sobre essa família. Porque para mim a igreja, Sara Nossa Terra, ela é uma grande família. Uma família que tem defeitos, uma família que tem dificuldades, mas uma família que vive debaixo da mesma missão. Eu quero hoje parabenizar a Sara Nossa Terra Três Corações, essa regional, que mesmo que com muitas dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com tribulações, permaneceu firme até hoje. A história que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer penetrou o coração do homem, porque Deus já preparou algo inimaginável para esse lugar. Olá, boa noite, meu nome é Geraldo, eu sou diácono aqui na Sara Nossa Terra. Estou passando para parabenizar mais um ano de Sara Nossa Terra em Três Corações, 28 anos de transformação, de cura, de poder de Deus. Cheguei na Sara há 10 anos, cheio de crise, orgulho, um caráter corrompido e hoje estou aqui, na onde Deus me colocou como diácono, líder da Sara Nossa Terra. Por isso eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por ter me colocado nessa posição e falar que a Sara é um lugar de transformação, onde transforma a sua vida, te tira do lodo e te transforma um homem de caráter íntegro. Parabéns, Sara Nossa Terra Sede. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, esposo da Isabela. Nós somos obreiro da Sara Nossa Terra, Sara Nossa Terra Sede. A nossa história tem tudo a ver com a igreja, né? Vamos dizer assim que hoje nós somos casados, né? Eu conheci a Isabela na igreja. Na verdade, ela já era da igreja, ela me trouxe para a igreja. Eu fui meio fujão, queria muito mais além em 2012, ali que eu comecei a mudar de vida, né? Posso dizer que tudo que sou hoje, tudo que tenho, né? A minha família faz parte da igreja, né? A igreja é a minha família, então o que eu tenho é só dizer que sou grato pela igreja, grato pelo pastor, pelos líderes, né? Pelos diáconos, porque nós somos a Sara Nossa Terra e a Sara Nossa Terra somos nós. Amém. Fica aqui a nossa gratidão a toda a igreja Sara Nossa Terra, aos nossos pastores e que Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daiane, eu sou obreira aqui da Sara Nossa Terra. Estou passando aqui para parabenizar a nossa igreja pelos seus 28 anos. Não poderia deixar de agradecer ao nosso querido pastor também, né, por estar cumprindo o seu propósito com muita obediência, muita excelência. Eu cheguei na Sara faz 3 anos atrás. Cheguei com muitas dores, sem sentido na minha vida, depressiva. Então, assim, a Sara, ela me acolheu da forma que eu estava e ela me deu sentido, né? Então, assim, eu só tenho motivos para agradecer por tudo que a igreja hoje me proporciona. Então, nessa data especial hoje, eu quero pedir a Deus que venha continuar abençoando não só a nossa igreja, mas sim o nosso pastor, toda a sua liderança, para que não só eu venha viver, né, continuar vivendo isso que a igreja está me proporcionando, mas sim a minha pequena geração, né, que é os meus filhos. Parabéns, Sara Nossa Terra.
No coração do sul de Minas, entre montanhas e paisagens que encantam, está Olimpo de Noronha, uma cidade pequena em tamanho, mas grande em histórias, tradições e na simplicidade acolhedora de seu povo. Lugar de raízes fortes, onde a fé sempre encontrou espaço no dia a dia da comunidade. Foi nesse cenário que a Regional Vale do Rio Verde, movida por visão e propósito, iniciou um novo capítulo de sua jornada. Em Olimpo de Noronha, começamos com um trabalho de célula, levando a palavra, fortalecendo laços e preparando o terreno para algo ainda maior. Cada encontro se torna um tijolo na construção de uma igreja que em breve será realidade, trazendo luz e esperança para muitas vidas. Olá galera, estamos aqui na cidade de Olimpo de Noronha, mais uma missão a qual nos foi dada pelo nosso pastor e coordenador da regional, uma abertura de uma célula estratégica, onde nós estamos multiplicando, fazendo a regional crescer, junto com o nosso pastor e coordenador. Nós queremos parabenizar a sede, em nome de Jesus. Parabéns! Depois de caminharmos pela história de Olimpo de Noronha e vermos como a Regional Vale do Rio Verde tem semeado fé através das células, seguimos agora para uma cidade que também faz parte desse propósito. Entramos em Lambari, terra conhecida por suas águas termais e pela beleza que atrai visitantes de toda a região. Mas para nós, Lambari é mais que um ponto turístico, é também um solo fértil, onde a palavra de Deus tem sido plantada. Ali já funciona uma célula, um pequeno começo que carrega dentro de si o sonho e a promessa de em breve tornarmos-se uma igreja viva e pulsante. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o André Gustavo, sou membro da Sara Nossa Terra, a igreja da família, a igreja acolhedora, um lugar aonde vem ser família com a gente. Por que nós precisamos de uma Sara Nossa Terra em Lambari? Porque é uma família, porque transforma vidas, porque transforma casamentos, e nós precisamos trazer o céu na terra nesse lugar chamado Lambari, cidade das águas virtuosas, e que possa jorrar rios de água vida, de água viva nesse lugar, em nome de Jesus. Assim encerramos mais um capítulo da nossa história. Foram dias de memória, conquista e testemunhos, que revela a grandeza do que Deus tem feito em nossa regional Vale do Rio Verde. Cada cidade, cada igreja, cada célula é uma semente que floresce para transformar vidas. Mas ainda não chegamos ao fim. Amanhã daremos continuidade a esse documentário especial, no nosso último capítulo, quando completaremos junto esse marco de fé, união e propósito. Porque a nossa história não é apenas sobre prédios ou lugares, é sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre o legado que estamos construindo para as próximas gerações. Glória a Deus. Bem, vamos ficar de pé para a gente encerrar? Que top, parabéns à mídia por essa construção incrível. Queridos, amanhã vai ser o fechamento da nossa festa. O culto começa às 19 horas, não atrase, viu querido? Senão você vai ficar sem cadeira, em nome de Jesus. Vamos ter a presença do pastor Felipe Levac, que vai fechar essa festa maravilhosa. Amém? Fala para o seu irmão se o céu está baixinho nesse lugar. Amém? Deus abençoe muito você. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amém? Um abraço, amo você. Deus